E no Conexão Cultural de hoje a gente veio até a sede da Fazenda Roseira, aqui em Campinas, onde pulsa a cultura afro-brasileira e o jongo, que foi de onde tudo começou. E quem está aqui ao meu lado é a Bianca, que é a bisneta do Dito Ribeiro, que dá um nome a esse local também e vai contar um pouquinho para a gente dessa história que vem cada vez mais atraindo mais pessoas e difundindo essa cultura tão rica, não é mesmo, Bianca? É verdade. E eu vou começar assim. Na fazenda Roseiral, milho virou pipoca. Eu com meu tambo na mão, senhorzinho não me toca. Na fazenda Roseiral, milho virou pipoca. Eu com meu tambo na mão, senhorzinho não me toca. Odilele, 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 olele, é só. Odilele, odilele, odilele. Salve o jongo! Salve o jongo! Que lindo! Conta tudo pra gente. Como é que começou essa história? Bom, a comunidade João Dito Ribeiro começa aqui em Campinas com meu bisavô, Benedito Ribeiro. Ele era mineiro, vem para São Paulo para trabalhar, enfim, construir família. E ele já vivenciava o jongo, porque o jongo ele é do Sudeste. Então tá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Então a gente acredita que Dito Ribeiro já fazia o jongo em Minas. Como? Quando? Desde pequenininho? Depois de adulto? A gente não sabe. Mas ele já trouxe para São Paulo consigo. E aí, antigamente, o jongo ele era muito misterioso, né? Então, por exemplo, quando ele trouxe, só os homens praticavam o jongo. As mulheres não praticavam, criança muito menos, porque ainda era uma manifestação que ficava escondida, né? Ficava guardada no quartinho, muitas vezes, pelo menos aqui em São Paulo, só acontecia dentro das famílias. E Dito Ribeiro, ele era muito festeiro, era cozinheiro, então ele erguia um mastro, praticava, né, também a folia de reis, tanto que o mestre Tião Mineiro, que é o mestre da folia de reis, foi acolhido por Dito Ribeiro aqui em Campinas, que é um ícone da folia de reis. Então a gente percebe que as manifestações populares, com Benedito Ribeiro, ele já se foi perpassando nesse sentido. Porém, ele falece muito cedo. E somente 40 anos depois de seu falecimento, que a gente resgata a tradição do jongo na nossa família em 2000. E aí a gente se legitima como uma comunidade jongueira no ano de 2002. Porque tinha uma coisa assim, né, entre as comunidades jongueiras, porque o jongo ele é muito fortalecido. Diferente, por exemplo, de, sei lá, a capoeira. Se a gente for para a Alemanha, tem um grupo de capoeira, um mestre que se formou e a capoeira acabou se difundindo no mundo, o jongo não. Para conhecer o jongo precisa vir até as comunidades jongueiras. Então o que a gente tem são comunidades que saem de suas terras, que vão para outras, mas que têm uma raiz aqui no Sudeste. Então, Dito Ribeiro era de Minas, vem para São Paulo, e quando a gente faz esse processo todo de resgate da tradição, foi muito curioso pensar, porque nós sempre fomos religiosos de matriz africana, especificamente umbandistas, mas nunca ligados a alguma manifestação popular. Só realmente a religião, mas manifestações não. Só que a minha mãe me teve e eu nasci muito clara. Minha mãe é negra, retinta, e eu nasci muito clarinha. É isso que meu pai não é branco. E aí a gente até brinca que faltou um processo na máquina de pigmentação. Só que ela teve uma filha que quando nasceu branca, claríssima, como que ela vai trazer a identidade e trabalhar com essa criança que tem uma mãe negra para viver nessa sociedade extremamente racista e preconceituosa? Então eu sempre cresci com a minha família. Então, por exemplo, no Dia dos Pais, as mães e os filhos se reuniam para homenagear os pais. No Dia das Mães, os pais e os filhos se reuniam para homenagear as mães. No Dia das Crianças, os pais faziam homenagem para os filhos. Então a gente sempre foi muito cultural nesse sentido da poesia, do cântico, da festa. Tanto que nos aniversários da nossa família, nossa, demora para comer o bolo, porque são uns 15 cânticos que a gente canta até realmente cortar o bolo. E aí, nesse processo todo, ela falou, nossa, eu preciso realmente me aprofundar nas manifestações afropopulares, porque nessa sociedade, pensando em Campinas, o último município a abolir a escravidão, só não bastava ela ser uma mulher negra. Ela tinha que se entender e se identificar como uma mulher negra. E ela foi entender, afinal, o que é ser, então, essa mulher negra nesse município, que é extremamente racista. E aí, quando ela se depara com uma filha que é muito clara, com uma mãe retinta, onde quando ela passeada, ela sempre era ou a empregada ou a tia, mas nunca a minha mãe, por essa diferença de tom de pele, que ela se depara e conhece as manifestações populares de uma forma mais aprofundada. Inclusive, já tinha até conhecido o jongo em outras oportunidades.
mas teve uma roda de jongo com o mestre reverendo de Guaratinguetá, que são os nossos padrinhos, na Casa de Cultura Tainã, onde tudo mudou. Porque ele cantou um ponto que saudava Benedito Ribeiro, que é assim. Lábios lâminas, por um triz não me cortou. Pelo tempo dessas ondas, esse mar já te levou a girar. Oi, nego dito, oi, nego grito, rei. 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 Cachoeira. Ela ficou ouvindo esse oi, nego dito, oi, nego grito, rei. Oi, nego dito, oi, nego grito, rei. Oi, lábios lâminas. E ela entrou num transe. Porque qual que é a questão? Ela nunca conheceu o Benedito Ribeiro. Ele faleceu antes que ela tivesse nascido. Então, ela não tinha uma memória, uma experiência. Tanto que o que contava de Benedito nunca era sobre o jongo. Era porque ele cozinhava muito bem, porque ele era devoto de São Benedito. Por isso, nós temos a devoção de São Benedito também. Ou porque ele acolhia pessoas em situações de rua, trazia para dentro de casa, dava moradia, dava comida para que essa pessoa se firmasse para voltar para a sua vida. Por todas essas bondades, mas nunca pela tradição do jongo. E aí quando ela começa a sentir aquela emoção que ela não estava entendendo, porque ela já tinha conhecido o jongo, assim como a capoeira, assim como o maracatu, assim como a foché e diversas outras manifestações populares, mas esse cântico tocou no coração dela de uma forma diferente. Virou uma chave. Aí, pior, o que ela falou? Gente, o jongo antigamente, lembra que eu falei que era diferente, assim? Dizia que se você ficasse muito numa roda de jongo, que ele podia te amarrar. Que o jongo pegava em você. Se alguém, um jongueiro na sua casa, cantasse um ponto de jongo e você não soubesse responder, ele podia levar seu tambor embora. Então tinha essas questões dos jongueiros que, tipo assim, ou você é jongueiro mesmo e cai pra uma roda de jongo firme, se garantindo nos pontos, ou nem vai, porque ali tudo pode acontecer. E ela falou, gente, mas esse jongo dizem que tem essas coisas, eu não cantei nada errado pra ninguém, só tava aqui batendo palma. Que é isso que eu tô sentindo? E aí, por orientações espirituais, falou, bem, vai que ficou algum encantado aí com você, vamos fazer uma roda de jongo pra ver se desencanta. Nesse desencantar, fez o primeiro Arraial Frugilino, que é o que dá origem ao nome do nosso aniversário, né? Que ano que vem vamos ao 22º ano de Arraial Frugilino, que começou na casa da minha avó, que fica umas 5, 6 ruas aqui pra cima. Onde chamou esse tal de mestre reverendo, o mestre TC e todas as pessoas que estavam naquele momento, naquela roda de jongo na Casa de Cultura Tainã. Quando finaliza essa festa, com muito jongo, tio Dudu, que é o filho mais velho de Benedito Ribeiro, hoje com 91 anos, falou pra ele. Falou para todo mundo, na verdade. Gente, era isso que meu pai fazia. Porque eles tentavam lembrar o que era, o que Dito Ribeiro cantava, o que Dito Ribeiro comemorava. Só que eles não lembravam do nome, não tinha aparecido nada igual. Então sempre era aquela dúvida. Enfim. Era um parece com, né? E aí quando ele fala que era isso que Dito Ribeiro fazia, a gente entendeu que basicamente, nossa, aquela emoção que ela sentiu, aquela energia positiva que ela estava sentindo, que ela não estava entendendo o que estava acontecendo, pudesse ser, sim, um ancestral Dito Ribeiro dando uma sacudida e falar, olha, precisamos resgatar a tradição dessa comunidade. E aí a gente passa a intuir o jongo, então ter os conhecimentos ancestrais, que é quando a gente fala de notório saber, aquilo que a gente nunca estudou para fazer, mas a gente não sabe como a gente sabe. Eu nunca estudei percussão, mas eu toco desde os 5 anos. E aí depois que eu vou me capacitar para isso me tornar profissional da percussão, mas eu sempre toquei. Ela também não sabia como, nunca foi boa de rima. Minha mãe se dançar e bater palma não sai. Mas na roda de jongo, os pontos saem. Parece que quando a gente canta o jongo, parece que a gente é cantor. E quando vai pro chuveiro, tudo fica diferente. E aí estamos nesse processo de resgate dessa tradição desde 2002. Então é muito louco assim pensar esse resgate da comunidade João Dito Ribeiro, porque a gente não teve o avô, o pai, para poder passar através da oralidade essa tradição. Pra gente. Eu ainda tive a oportunidade de vivenciar isso desde pequeno. Eu tinha 5 anos, eu tenho 26 agora. Mas ela, por exemplo, a mestre liderança da comunidade, como que é esse processo uma mulher de aprendizado? E aí é isso, uma das poucas mestres de lideranças que eram mulheres, né? Porque a maioria sempre eram homens, os mestres de jongo.
E aí ela, né, conhece a comunidade de Guaratinguetá, que são os nossos padrinhos, que passa por esse processo de ensinamento mesmo, de como fazer um tambor, do que é o jongo, de para além do sentimento e da ancestralidade, como que a gente cuida, preserva e resgata essa tradição da forma correta, né? Porque o jongo é maravilhoso. Todo mundo quer vivenciar o jongo, mas fazer o jongo brincando é uma coisa, fazer o jongo de verdade, com respeito e responsabilidade, com esses tambores, que é a nossa ligação com os nossos ancestrais, né? A gente diz que quando a gente toca o tambor, a gente está se conectando com quem já tocou antes, a gente está pedindo essa licença para poder mais uma vez ecoar os nossos tambores, sabe? Nos corações, enfim, nos nossos e de todo mundo que ouve. Então o jongo de Ito Ribeiro passou por esse processo de adormecimento, e aí em 2002, né, 2002, a gente acorda novamente para essa tradição. Claro que muito diferente de como era que o Dito Ribeiro fazia, sim, numa nova perspectiva, mas também muito ancestral e com orientações espirituais dele mesmo, assim, sabe? Porque, aí tá vendo? É isso, nada por acaso. Então essa semente que estava na latência ali, isso, com o toque feminino, exatamente, né, floresceu. Tanto que eu fui a primeira mulher a tocar o tambor de jongo, porque antes mulher não tocava tambor, tinha nem várias a sua questões. mãe. Nem minha mãe. Caramba, que porque legal. ela, quando ela aprendeu, ela também veio desse aprendizado que mulheres não tocavam tambor. E aí na nossa comunidade, eu ter tocado foi uma questão, assim, porque foi um dia que tinha defasado de homens, precisava fazer uma roda de jongo, e eu pequenininha falei, não, mãe, eu toco. Ela, como assim você toca? Eu falei, não, eu toco. Peguei o tambor, toquei e a roda aconteceu. E aí virou uma chave, tipo, nossa, que preservar a tradição, quando a gente fala de tradição, também tem a ver com o tempo e com as possibilidades que a gente está vivendo, assim. Então, é vivo, né? É vivo. Então, e aí é muito curioso, porque quando a gente pensa em inserção da minha mãe na universidade, é para pesquisar o jongo. Ela queria fazer matemática e ela resolve fazer história para entender o que é isso o jongo. O mestrado dela é pensando em urbanismo. Ela é urbanista, pensando na ocupação da fazenda roseira. E o doutorado, matriz africana. Então pensa, a nossa mestra é uma mestra que teve toda a sua vida acadêmica em pró da manifestação popular e de entender o que é isso, né? Dessa passagem de resgate de uma tradição, ocupação de um espaço público e entender efetivamente o que é essa matriz africana na prática, porque quando a gente, né, matriz africana, beleza, igual tem outras matrizes, a gente entende, mas o que é vivenciar, estudar, se capacitar, para inclusive a gente estar aqui hoje podendo contar e vivenciar essa matriz africana de uma forma mais ampla e formativa. E agora até dentro da academia já tem esse caminho trilhando, né? Certeza. Então conta pra gente o que é o jongo, porque é um ritmo, é uma comunicação, é uma forma de resistência. Como é que ele nasceu? O jongo é tudo isso, mas ele surge na necessidade mesmo de se comunicar. Então se a gente tivesse que responder em uma palavra o que é o jongo, comunicação. Mas é uma manifestação afro-brasileira que veio no tempo dos escravizados no século XIX, dentro das fazendas cafeeiras, e que a partir do toque, do canto e da dança, os escravizados utilizavam dessa manifestação para principalmente se comunicar, que é planejar fuga, que é o que a gente brinca, né? Essa comunicação do jongo era a forma que os escravizados tinham de, hoje que a gente vai fugir, amanhã, tal horas, tal caminho que a gente vai percorrer. E era através, e é muito curioso pensar isso, porque quando a gente compara com a capoeira, que é a irmã do jongo, foi marginalizada. Então era muito nítido que a capoeira era uma forma de expressão para luta, para defesa. O jongo era essa dancinha cantada, dançada, que os senhorzinhos não entendiam o que estava acontecendo ali, porque sempre foi tudo metafórico. E a partir dessa metáfora que os senhores achavam que estavam entendendo, mas na verdade não estavam, que o jongo acontecia. Tem um ponto de jongo da nossa comunidade que ele é muito curioso, que é assim: então vamos navegar pra ver o que jamais se viu, e foi só desatracar. Capitão mandou avisar, tem marujá enjoado no navio. Tem marujá enjoado no navio. Tem marujá enjoado no navio. E foi só desatracar. Capitão mandou avisar, marujá enjoado no navio. Cachoeira. Será que a gente está falando de um mar, de um cruzeiro mesmo? O capitão falou que ele balançou tanto ali que o povo ficou enjoado? O que a gente quer dizer quando a gente fala tem marujá enjoado no navio? O que esse enjoado quer dizer? É isso, cantei em português, é o que eu falo com as crianças. Vocês entenderam o que eu cantei? Eu cantei em português, eles falam, sim, tia. Eu falei, mas a gente está no navio? A gente está no mar? Eu sou a maruja aqui e vocês ficarem enjoados? Eles não. Eu falei, então o que eu tô querendo dizer? E era através dessas metáforas
que o jongo ia acontecendo, porque a gente ouve, entende, mas não compreende qual que é o sentido disso. E a partir disso o jongo ele foi passando de geração para geração. A gente até brinca assim, porque o jongo é como se fosse uma digital. Cada comunidade jongueira toca, canta e dança de um jeito diferente. Isso que a gente está falando da comunidade de Campinas, Jongo Dito Ribeiro. Se a gente for aqui pro ladinho, em Indaiatuba, o jongo é completamente diferente. E aí sim, ainda mais quando muda os estados, quando a gente vai pro Rio, quando a gente vai para Minas, Espírito Santo ainda. Então, cada comunidade jongueira tem a sua característica. Mas tudo é jongo. O que unifica os tambores, por exemplo, do jongo, é sempre o canongueiro, que são esses menorzinhos aqui. Toda comunidade sempre vai ter um canongueiro. Na nossa, por exemplo, é trovão, viajante e canongueiro. Tem comunidade os três. Que é uma família que você chama. Que é uma família, é uma pareia. Quando a gente fala da família dos tambores, dos grupos dos tambores, a gente chama de pareia. Aquele lance da metáfora. Então, por exemplo, esses três aqui são uma pareia. Esses três aqui já é outra pareia. A gente sempre toca eles separadamente. São sempre 3 tambores. Aqui a gente tem 6, na verdade temos 9. É porque 3 estão viajando num outro processo. Porque a gente chegou no momento que a gente tinha demanda de ter muita gente para tocar. E atividades simultâneas. Então, por exemplo, hoje a nossa mestra está lá na Bahia. Ela está com 3 tambores lá e a gente está podendo aqui conhecer também o trovão, canongueiro e viajante. Se a gente estivesse aqui e outra pessoa da comunidade estivesse numa função que fosse usar os tambores, a gente tem mais uma parede disponível para poder ecoar o tambor. Então a gente pensa assim que os nossos tambores eles podem ser ecoados múltiplas vezes ao mesmo tempo, porque a gente passou por esse processo de construir outros tambores. Mas na hora de tocar, são sempre 3. A gente nunca vai tocar os 6 de uma vez, por exemplo, numa roda de jongo. Não pode misturar as paredes. Nem misturar as paredes. E esse aqui, você tinha me falado que... Este e este aqui, eles são interessantes porque eles exemplificam como eram os tambores antigamente, né? Que é tronco de árvore escavada. E aí, né, passa um verniz, dá uma lixadinha, mas antigamente nem isso, era o tronco de árvore, escavava mesmo, cor animal e pregado. Aqui, por exemplo, a gente está com tempo de chuva, tá frio, eles estão completamente desafinados. Para eles afinarem, muita lenha na fogueira, muito calor para essa pele poder esticar e aí afinar os tambores. No nosso caso, os nossos são feitos de barricas de vinho, de couro e de corda. Então aqui a gente já tem uma outra tecnologia que a gente pode puxar essas cordas e tensionar. Puxa, logo estica o couro e aí a gente consegue afinar. Então, pra gente facilita muito, porque a gente não é a qualquer momento que a gente consegue fazer uma roda de jongo. Por exemplo, a gente vai fazer uma apresentação dentro de uma escola para as crianças. A gente não consegue fazer uma fogueira ali em qualquer lugar. Sim. Então, ter essa ferramenta de poder puxar, mas assim, é muito muque, viu? Já muita é mais água com tecnologia feijão. Precisa de muito braço para poder realmente puxar essas cordas para que elas se mantenham sempre afinadas. E desafina rápido? Em tempo chuvoso, bastante. Sim. Bastante. Agora, por exemplo, se a gente está com muito calor, às vezes eles estão paradinhos aqui, só pelo bafo do espaço, eles já acabam afinando naturalmente. O nosso axé, o nosso axé afina também. Mas Bianca, conta a história do marujo, que eu tô com ela ecoando aqui na minha cabeça. Marujo enjoado é muito curioso, porque o jongo, ele tem isso, né? Ele não tem uma regra. Eu posso usar esse ponto aqui, amanhã, de repente, numa outra situação. Então, cada situação que a gente canta o ponto, ele tem um significado. A gente diz que o jongo é um cantar, 2, 3, entender. E o jongo é uma fofoca, porque eu cantei ele agora, tem um sentido. Por que será que eu, quando vou numa outra roda de jongo que não tem nada a ver com essa situação, como que ele se encaixaria? Nesse caso, por que você acha que eu cantei esse ponto de jongo? Marujo enjoado, parece que eu tô entendendo naquele contexto do escravo e tal. Ó, 2024. Então não sei. Eu, você, todo mundo aqui. Porque o jongo, ele nunca é à toa. O jongo, a gente nunca canta nada à toa. Quando eu canto Milho Virou Pipoca na Fazenda Roseral, por que contei esse e não outro? Tem um motivo. Senhorzinho não me toca. O que eu quero passar para quem está assistindo? Que quando eu pego esse tambor, senhorzinho não me toca. Que senhorzinho que é esse? Que momento político que a gente está vivendo? Que momento social que a gente está vivendo? Que mês que a gente está vivendo que é importante senhorzinho literalmente não me tocar?
Metáfora pura, cheia Pura. de significado. Cheia de significados. Então, quando eu canto esse Maruja enjoado no navio, é para entender tudo isso, porque a gente está no mês de novembro. É um mês que a gente é mais acionado por todo mundo. Sim. Por que que, por exemplo, as escolas só pensam em entender o nosso trabalho, conhecer a Fazenda Roseira, a importância das tradições no mês de novembro? Se ela está o tempo todo A gente está aqui produzindo, disponível o tempo todo. Aqui nós temos ações anualmente, assim, semanalmente. Então, por que são somente nesses momentos que é importante, sabe? Então, acho que é um recado que a gente passa para a sociedade, que ter o mês da consciência negra é justamente isso. Não é um mês de celebração. Tem gente que chega para o negro e fala, Feliz Dia da Consciência Negra. Não é o nosso aniversário. O 20 de novembro foi o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares. Então, é um dia da gente realmente refletir sobre essa consciência negra. Realmente é o momento que a gente bota a mão na consciência e fala, nossa, olha esse Brasil. Se não tivesse tido escravidão, ninguém estaria aqui, porque é terras indígenas. O Brasil é de povos indígenas, talvez a gente não estaria aqui. Como que seria esse mundo sem escravidão, sem a ocupação desse país? Como que seria tudo isso? Os resultados que a gente tem hoje na nossa construção, na nossa metalurgia. Porque falar de escravidão, todo mundo já sabe, está nos livros didáticos, mas e as contribuições do povo negro? E esse é o nosso trabalho aqui. Sim. O jongo é a contribuição do povo negro. As manifestações populares, o entendimento de que realmente pode me tirar tudo, mas o que eu tenho aqui ninguém me tira. Né? Porque os nossos ancestrais eram trazidos dessa forma pra gente. E olha o resultado que a gente tem. Uma tradição metafórica extremamente tecnológica. Olha tudo isso. Quando a gente fala de jongo, olha a conversa que a gente consegue ter, a tecnologia africana por trás de um simples ponto. Por exemplo, com tanto pau no mato, Imbaúba é coronel. O que é Imbaúba? Linda, maravilhosa, mas ela é oca por dentro. Então percebe que tem todo um estudo e aqui a gente faz esse trabalho. O jongo é isso, tanto que se eu entrei na universidade, se a nossa mestra é doutora, é porque primeiro ela é jongueira. Se hoje eu sou percussionista, é porque primeiro eu sou jongueira. E isso reflete muito nos membros da comunidade. Todo mundo que se formou academicamente ou tem um trabalho muito legal, é porque primeiro eles são jongueiros e entendem esse sentido da tradição do jongo. A ancestralidade está totalmente arraigada em tudo, inclusive Sim. nos tambores que não viajam sozinhos, nem são tocados sozinhos, né? Isso se traduziu então na Fazenda Roseira. Primeiro nasceu a comunidade jongueira e depois... No quintal da casa da minha avó, que fica aqui pertinho, a gente já fazia o jongo lá. E aí, a Fazenda Roseira, o que aconteceu, né? Que era um espaço privado, morava gente aqui, então a comunidade no entorno nunca teve acesso a essa fazenda. Mas num determinado momento, minha mãe, historiadora que é, né, de entender, trabalhar um pouco também a questão da cartografia social, da gente entender que se eu sou o jongo está onde eu estiver, e entender um pouco sobre território, ela se deparou com esse casarão. Né? Ela vinha fazer a caminhada, né? Eu passeava comigo, ela sempre gostou muito de registro, de tirar fotos, então ali depois a gente pode mostrar, tem foto, olha como era a entrada da Fazenda Roseira naquele banner. Tudo ali, a ponte, tudo onde agora está construído o BRT, tudo era Fazenda Roseira. Até né, quando a gente pensa John Boy Dunlop, que é a maior avenida aqui do nosso município, até o final do bairro, lá, Pirelli, para quem conhece essa região, era tudo Fazenda Roseira. Eu não vou ser audaciosa, mas se não for a maior, talvez uma das maiores fazendas da Anhanguera para cá. E aí, ela se deparou com esse casarão sem morador, porque antes tinha cachorro, tomava um cheirinho de chumbinho, não podia entrar. Ela foi entrando, nada de cachorro, nada de ninguém falando nada. Quando ela se depara como historiadora que é com esse casarão abandonado, a gente fala, gente, precisamos entender o que está acontecendo ali. A gente vem para a Fazenda Roseira. Tanto que até brinco, se a gente soubesse que a Fazenda Roseira ia se tornar essa referência na matriz africana, eu não sei se a gente teria apego, assim, sabe? Tipo, ai, vamos lá para fazer isso. Todo o resultado de trabalho daqui foi consequência do nosso amor, de querer manter cada parede no seu devido lugar, de querer manter cada árvore no seu devido lugar, porque a gente tem uma área aqui dentro que foi completamente destruída pelo ex-proprietário. Ele também estava passando por esse processo de demolição do espaço. E aí o espaço também era público, mas o ex-proprietário estava demolindo, enfim, a gente ocupou. E esse agente não é só a comunidade, não. É a sociedade civil, são os grupos culturais, sabe, o movimento popular, porque veio uma galera mesmo, assim, que já era já entendida de políticas públicas, a gente já tinha passado por um processo de ocupação na Casa de Cultura Tainão, então a gente já sabia quais eram as ferramentas para conseguir cuidar e preservar de um espaço público. E assim ficamos desde 2008 até 2015, enquanto ocupantes, literalmente, na Fazenda Roseira.
E aí, após 2015, a gente consegue a permissão de uso. E aí, com isso, a gente relaxa, respira um pouco. Mas, assim, triplica o trabalho, porque antes a gente tinha um desejo de só cuidar, preservar o espaço. E agora nós somos os ativos, né? A gente desenvolve trabalho, por exemplo, nós somos o primeiro ponto de pós-graduação em matriz africana lato sensu do Brasil. Desenvolvemos um projeto internacional Tupamoj entre Brasil, Moçambique e Noruega. Entre outros projetos que a gente faz, que a Fazenda Roseira foi piloto disso. Então, é muito interessante a gente pensar o que a Fazenda Roseira se tornou, por exemplo. Minha mãe, né, mestranda para doutorada, para doutora, e hoje ela é conselheira do IFAM, representante na América Latina dos movimentos culturais. Então, assim, olha como uma pessoa que só estava ali querendo tocar 3 tamborzinhos, fazer um jonguinho, se tornou de referência a partir da ocupação e do trabalho desenvolvido dentro aqui da Fazenda Roseira. Tanto que o nosso projeto piloto são os roteiros afroturísticos, que é receber escolas, coletivos, grupos, instituições para conhecer o nosso trabalho, os pontos principais desse espaço e, obviamente, a salvaguarda da tradição do jongo. Tanto que aqui nós somos o primeiro caso de patrimônio imaterial, ou seja, o jongo que preserva o material, esse espaço, porque aqui não é tombado. Então, se o jongo, que é a alma do negócio, não tivesse aqui, aqui poderia ter virado qualquer outra coisa, porque não é cuidado como deveria. Ou seja, o amor ainda é a maior ferramenta de perpetuação de tudo, né? Com certeza. Muito amor ao jongo, muito amor à natureza, né? Nesse sentido de entender. Gente, aqui a gente tem 5% dos resquícios da Mata Atlântica. É uma diversidade vegetativa muito grande. Então, se a gente tem a consciência do quão isso é importante, a gente não podia deixar de cuidar e de preservar. Então, tudo que aqui foi se tornando foi resultado disso, de querer cuidar e manter cada coisinha no seu devido lugar. E tá tudo muito vivo, pulsante, né? Sim. Eu até brinco, eu falo que aqui o roteiro é vivo. Hoje, o que a gente tem é isso. Se amanhã uma árvore nascer, ou a gente plantar, ou infelizmente uma árvore cair, tudo muda, porque o roteiro é vivo. Então ele está ali modificando e atuando a partir das pessoas que aqui também estão. Dos seres, né? Exato. Bianca, você já deu uma palhinha só para a gente saber o que acontece aqui. Tem mais coisa acontecendo, né? Sim, pra gente saber agora, um neste mês de novembro, a gente está com Soul África em todos os sentidos. Inclusive, acho que a Luanda pode conversar com vocês, porque foi ela quem pensou o projeto desse ano, que é esse momento de mês da consciência negra. O que realmente, além do que a gente já faz, que é muita coisa, o que mais a gente vai fazer para poder dar vozes às nossas vozes? Então é muito interessante. Então a gente não tem atividades regulares, por exemplo, toda terça-feira, toda quarta-feira, porque o nosso roteiro é vivo, ele é fluido. Então a gente funciona através de agendamentos. Agendamentos de oficinas de turbante, de percussão, de brincadeiras e jogos africanas, a própria vivência em jongo, a nossa gastronomia afrocentrada através da culinária afro, com a nossa griot, Dona Mercedes, entre outras atividades que a gente vai desenvolvendo. É curioso, porque é isso. Se hoje a gente tem uma pessoa da comunidade que tem um saber aprimorado, por exemplo, sobre as brincadeiras africanas, isso vira um projeto e uma ação para as crianças através das brincadeiras. Agora a gente está com uma pessoa que gosta muito de costurar, vira o projeto Mãos de Criação, que hoje é a nossa lojinha. Então, tudo que a gente desenvolve e desenvolveu aqui na casa é a partir dos seres que aqui estavam para contribuir. E uma coisa que a pessoa fazia por amor ou porque tinha uma expertise, vira um grande projeto de ação e fundamento aqui no espaço. Maravilhoso. Bianca, dá os contatos pra gente, pra quem quiser acompanhar. Sim, gente, ó, nos sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Casa de Cultura Fazenda Roseira, Comunidade João Dito Ribeiro. Estamos em todas as plataformas digitais também de música, para vocês conhecerem os nossos pontos de jongo. Então vamos conhecer um pouco mais do projeto deste mês. Você fica com a gente. De volta para o segundo bloco, hoje aqui no Conexão Cultural, na Fazenda Roseira, em Campinas. A gente vai falar da 15ª edição do Soul África em todos os sentidos, que sempre é da curadoria da Luanda, que vai falar para a gente por que ela escolheu esse tema do ano de 2024, depois de tantas edições, né, Luanda? Bom, esse ano, a 15ª edição do Soul África, em todos os sentidos, ela tem como o tema gerador a escrevivência, uma escrita de nós, da Conceição Evaristo, e uma homenagem aos 80 anos da deputada Alessi Brandão.
Esse ano nós escolhemos a Conceição Evaristo pela grande importância e a grande relevância dela. O Sou África, ele surge, na verdade, com o intuito de criar diálogos e fortalecer a implementação da Lei 10.639/03 na cidade de Campinas. Então, ele é um projeto que ele surge para além do dia 20 de novembro, né, para que a gente consiga, entre os nossos parceiros, a sociedade civil, falar sobre questões da população negra, permeando as questões que são das políticas públicas da nossa população e criando esse diálogo entre as artes, os debates temáticos, sempre com um tema gerador. O tema gerador esse ano contemplou a literatura através da figura da Conceição Evaristo. Né? Essa sala, como vocês podem ver, é a sala, um cantinho que a gente preparou com muito carinho, pensando nos símbolos e na representatividade dela nesse lugar. Longe de uma questão estética, mas a gente trabalha muito com sensível, e a partir desse olhar sensível que a gente tem, é que a gente vai construindo com os nossos mecanismos, as nossas habilidades, tudo o que perpassa pelo Sou África em todos os sentidos. Esse ano a gente vai ter uma edição muito interessante, porque a gente vai trazer para cá artistas, escritoras. Esse ano a gente não vai ter o cinema como um foco, mas já teve momentos de edição que a gente teve um olhar muito mais para o cinema, muito mais para o teatro, muito mais para a música. Esse ano o Sou África, ele está um pouco de cada coisa, não está muito centralizado apenas numa única habilidade, porque na verdade o interesse mesmo que nós temos é de possibilitar, inclusive, que no calendário da cidade de Campinas exista esse espaço resista para poder criar esses diálogos onde é aberto para toda a população. Então esse ano todo mundo que vier para cá vai ter assim uma experiência dentro da literatura, com as pessoas que a gente acredita que é muito importante, como assim traz o conceito da Conceição Evaristo, essa escrevivência de nós, que é aqueles que escrevem a partir do seu próprio corpo sujeito, do seu próprio lugar de fala. E Campinas a gente tem muitos artistas que estão nesse lugar da literatura, que tem essa importância. E é por isso que a gente teve assim, muito carinho de convidar as pessoas que estão vindo, as escritoras, porque a gente entende que a Conceição Evaristo, ela serve como esse fio condutor para que a gente possa também reconhecer o que está sendo produzido dentro da nossa cidade, na literatura negra, que é um lugar muito importante. Nós sempre tivemos assim, uma total consciência de que discutir consciência negra um único dia não nos contempla. Sim, é impossível. É impossível. Né? Então, o Sou África, ele surge primeiro a partir desse incômodo, desse lugar de falar, olha, e reconhecer que um dia, para a gente poder se reunir e poder falar, olha, estamos aqui, chegamos aqui porque resistimos, é muito pouco. Um dia para a gente é muito pouco. Então, o Sou África, a princípio, ele surge como essa ferramenta para a gente poder ampliar os nossos diálogos, para além do dia 20 de novembro. Sim. Então, todo o público está muito convidado. Agendem os horários, tragam a sua escola, o público em geral, a casa está aberta. Esse ano a gente preparou com muito carinho. Pelas redes sociais é possível fazer esse agendamento, né? Pelas redes sociais é possível fazer esse agendamento. E a gente está muito feliz esse ano de ter o tema, esse tema gerador, e trazer a importância dessa grande mulher da literatura brasileira, que é a Conceição Evaristo. Ela cunhou, inclusive, né, esse termo escrevivência, que é muito bonito, né? É um conceito. Eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente está vendo aqui essas saias, desse um pouquinho desse gostinho. Por que essas saias? Como é que foi pensado a exposição mesmo? Por que esse local? A exposição esse ano ela teve uma referência extremamente nesse lugar do que é que os nossos corpos, enquanto artistas, enquanto pessoas que têm aí alguns dispositivos
pode pensar de real, né? Porque é muito interessante quando você consegue produzir com muitas condições para você pensar num projeto de arte. Esse ano foi muito simbólico, foi a partir de símbolos, né? A questão da escrita para Conceição Evaristo é uma coisa muito importante, por isso a gente tem um tapete de palavras, porque foi a partir das palavras, a partir da leitura, que ela despertou para ser essa grande figura que ela é hoje. E isso tudo começou na infância. Esse lugar aqui, ele realmente simboliza um pouquinho do trecho da história dela, porque ela nasceu numa favela que se chamava Pendura Saia, por isso tem as saias. E o primeiro lugar que ela teve acesso, né, a primeira escola que ela estudou, era exatamente no porão. E aqui também é um porão. Então foi do porão, estudando no porão, que ela descobriu a paixão que ela tinha pela literatura, a paixão que ela tinha pela escrita. Foi onde ela escreveu a primeira redação que foi premiada. E a partir do porão foi aonde ela fez uma grande revolução, porque o porão era o lugar da escola onde estudavam os pretos e pobres. E ela conseguiu que essa ascensão acontecesse, porque foi a partir do movimento dela e da figura que ela era desde criança, que ela conseguiu ter o direito de estudar na parte de cima. Então a parte de cima também é simbólico, porque a parte de cima desse lugar é um casarão. Então esse espaço foi pensado a partir de um olhar sensível sobre esse universo tão simbólico que ela traz pra gente. Então aqui tem muitas coisas que são simples, porém carregadas de símbolos e significâncias, assim como as 4 bonecas. Eles eram em 8, 4 meninos e 4 meninas. Então eu trouxe as meninas, porque a figura central que a gente está trabalhando é a figura dela, e ela é uma mulher negra. Então essa importância para esses corpos femininos negros aqui representados nesse espaço singelo e simples, mas que é um lugar onde a gente acolheu cheio de símbolos e significados, um pouquinho da essência do que é a Conceição Evaristo como um todo. E do evento, né? E do evento. Ou seja, nesse porão da homenagem sempre esteve aquela menina que estudava no porão, né? Sempre esteve aquela menina, e essa menina ganhou um mundo e nos representa com uma grandiosidade e uma poética maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar com a gente tudo isso. Obrigada e venham para o evento. Obrigada, Luana. Obrigada. Ainda sobre o Sou Afro em todos os sentidos aqui na Casa Roseira, agora a gente vai conversar com a Bil Dias, que é uma das escritoras convidadas para esse evento desse mês de novembro, e a gente vai falar um pouco das produções literárias dela. Muito obrigada, Bil, por nos receber nesse lugar maravilhoso. Eu que agradeço pela casa, pelo convite da casa, que é gestada por mulheres, a Alessandra Ribeiro, a todas as mulheres que administram essa casa, que trazem muitos eventos ao longo de vários anos, são décadas de gestança feminina, de envolvimento com o feminino, com as mulheres negras, com as temáticas relacionadas a isso. E para mim é uma grande honra estar aqui falando das minhas escrevivências pessoais. São 2 livros. São 2 livros. E os 2 livros, eles surgem a partir de convites coletivos que envolvem também outras mulheres. Então eu vou falar primeiro amanhã sobre o livro 20 Marias em um Grito, que é um livro que surge durante o período pandêmico, a convite de Marilac Anselmo e Davidson Almeida. São pessoas do Ceará, de uma editora de fora. E é um convite para que eu participe enquanto escritora e também como ilustradora, como artista visual, nesse livro. Ele é um livro que envolve 20 mulheres, escritoras, poetas. Então, é um livro de poesias. Especificamente sobre esse período da pandemia ou não necessariamente? Não necessariamente. Ele foi organizado durante o período da pandemia, porém, algumas de nós já escrevíamos essas poesias e tínhamos essas poesias guardadas. Outras
foram escrevendo durante esse período, mas ele é um livro que compõe vários períodos de várias mulheres. Então ele fala sobre amor, ele fala sobre dor, ele fala sobre o período em específico, ele fala sobre morte, sobre vida, poéticas diversas. É um livro bem abrangente. Temas que a gente vive, né? Sim. Vive e revive, independente de períodos críticos, né? Exatamente. E a Bill também é artista plástica, como ela já falou que ilustrou, é designer, né? Isso. Performer, psicanalista e é surrealista. Eu fiquei curiosa para saber esse seu lado mais surreal, como é que veio para sua arte? Ele surge na minha infância. Eu começo a desenhar na infância, em torno de 4, 5 anos, e sempre procurando evidenciar o que era da minha observação e colocar uma pitada de sonho. Então eu me percebo surrealista, mas eu não escolhi ser surrealista. Isso foi acontecendo naturalmente, eu fui aperfeiçoando ao longo dos anos. Depois eu fui fazer faculdade de artes visuais e também design e dei continuidade trabalhando com isso também. Mas o surrealismo ele acontece na minha vida. Aí você se percebeu assim a partir da autoanálise, que também é psicanalista, né? Sim, sou psicanalista, atendo clinicamente e eu percebi a partir de um filme da Anísia da Silveira, No Coração da Loucura. Foi um período que eu comecei a compreender melhor essa parte da psicanálise, o pensar a mente e abrir. Então eu percebi que dentro da minha linguagem poética, tanto na escrita quanto nas imagens e nas pinturas, também tinha esse olhar de reflexão. Então foi unindo. E os sonhos, o onírico. O onírico. E o segundo livro? O segundo livro, O Despertar das Rosas, ele surge a partir de um convite de Marilac Anselmo. É um livro de contos que fala sobre a menina que nós fomos e que despertou essa mulher do século XXI. Então é um livro que fala sobre verdade, fala sobre a vida, a escrevivência dessas mulheres reais. Aí eu escolho fazer um conto, que é um conto poético, falando sobre minha avó e o quanto que ela é uma presença marcante desde a minha infância até o período atual. Então ela falece na minha infância, porém ela continua presente na minha vida como um todo. Que lindo! Você tem uma lembrança do conto para falar pra gente? Vai ser surpresa. Legal. E a performer, como é que entra nesse hall de ferramentas dessa artista? A performance entra quando eu estou com 16, 17 anos. Eu começo a fazer teatro. Eu começo a princípio no teatro amador, depois eu me profissionalizo em São Paulo. E durante esse período, esse corpo começa a ganhar uma outra vida, através do movimento, através da sonoridade. Eu vou para o palco, eu começo a trabalhar em algumas companhias aqui na cidade de Campinas. Em uma delas eu permaneço até hoje, que é o Folia na Cidade, no qual estou há 30 anos, trabalhando com atriz e performance com eles. E a performance ela vai ficando cada vez mais viva dentro do meu trabalho. Então, quando eu aperfeiçoo isso, quando eu me torno atriz, quando eu começo a fazer a dança, as escrevivências, eu vou adentrando em tudo isso através de uma linguagem poética cênica também. E a performance se torna algo orgânico no meu dia a dia. Uma consequência disso tudo. Uma consequência disso tudo. Mais ou menos como a casa roseira, então, que transita por muitos universos, né? Por muitas culturas. É como se toda rosa pudesse florescer e virar milhões de coisas. Exatamente. A Fazenda Roseira ela tem esse poder de trabalhar com essas diversas linguagens e abrir esse caminho para essas diversas mulheres nas suas linguagens, nas suas poéticas individuais. Então, trazer isso para um ambiente que trabalha com isso é fortalecedor, é maravilhoso. E você acha que hoje as mulheres têm se descoberto nessas multifacetas, assim?
Claro que existe um perfil, cada pessoa tem um perfil, nem todo mundo vai ter os mesmos anseios artísticos ou não, mas você acha que a gente está caminhando para essa descoberta da multiplicidade do nosso ser? Sim. Eu acredito que a mulher, ela está caminhando para essa multiplicidade há muito tempo e não por uma escolha, porque as mulheres, elas começaram a entender que elas teriam que ocupar diversos lugares para conseguir dialogar também entre mulheres, não somente com os homens. Então, isso foi acontecendo como uma consequência, uma necessidade mesmo da mulher compreender o ambiente, compreender para que espaço ela gostaria de ir, com quem ela gostaria de dialogar, como se posicionar diante do mundo, diante dela mesma e em conjunto com as demais. Então, eu percebo que isso foi acontecendo de uma maneira natural e que isso vem nos fortalecendo. Mulheres unidas, conversando entre si, se entendem no olhar, como nós estamos fazendo agora. É verdade. E trazendo as nossas avós, que também, de alguma forma, devem estar entendendo tudo isso. Sim, sim. Minha avó Maria, agradeço por tudo que ela representa na minha vida. Vó é um colo, né? Vó é um colo de mãe maior, né? É um arquétipo também, né? É um arquétipo. Quando a gente fala vó, a gente não consegue pensar em algo ruim, né? Sim, no meu caso, eu penso sempre em algo maravilhoso quando vem a referência da minha avó. Então, falar sobre ela de uma maneira poética dentro de um livro, trazer para as outras pessoas o significado dela na minha vida, e também conseguir dialogar com outras pessoas que trazem essa referência. E aqui dentro da Casa Fazenda Roseira é uma casa de vó, é uma casa de mãe, é uma casa de multiplicidade de mulheres. Então eu percebo que isso abrange, isso expande, isso deixa de ser meu, né? Se tornou nosso dentro do Despertar das Rosas. É uma casa onde mulheres florescem. Vós florescem, mães florescem. Então isso uma casa roseira. É uma casa roseira. E para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, quais são os contatos, Vivi? Tem 3 contatos. Eu tenho o contato que é o do Facebook, onde as pessoas conseguem ali ter o meu contato de e-mail, ter o meu contato de telefone. Então no Facebook, Bill Dias, é o primeiro que aparece quando as pessoas colocam, é BILL Dias. Tem o meu Instagram cultural, que é um Instagram onde eu falo sobre essas trajetórias de uma maneira abrangente e sobre as culturas diversas, de dentro e fora do Brasil, que é o Dias_Bill. Dias com S, underline, Bill com 2 L's. Bill com 2 L's. Então é @Dias_Bill com 2 L's. E tem o meu perfil do Instagram oficial, que é o meu perfil de trabalho, que é o Bill com 2 L's, BILL, underline, Bill Dias, underline, oficial. Então eu estou nesses 3 contatos e dentro deles tem a opção do e-mail, tem a opção do telefone e as pessoas falam diretamente comigo. Dá para também acessar os seus livros por lá? Sim, dá para acessar os meus livros por lá. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente também, né? E que a Fazenda Roseira tem aí muitos e muitos anos pela frente, né? Sim, eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, e se você gostou dessa Conexão Cultural e quiser reassistir ou compartilhar, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, Conexão Cultural, Fazenda Casa Roseira, que você pode compartilhar. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo.